Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos ler uma palavra que se encontra no livro de Números, no seu capítulo 12, a seguir. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A sedição de Miriam e Moisés, que se levantaram contra Moisés porque ele havia decidido tomar uma mulher cuxita por esposa. Nós vimos nessa palavra que há um levante contra Moisés, que não é alguém do lado de fora, não é o inimigo, mas é alguém dentro da própria família. E muitas das vezes, olhando para essa palavra, temos que ter o entendimento e a sabedoria para entender que muitas das vezes o nosso inimigo estará dentro da nossa própria casa. O inimigo, muitas das vezes, a gente acha, né, que é o nosso vizinho, que é o nosso colega de trabalho. O inimigo não, pessoas usadas pelo inimigo. Que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra os espíritos que usam essas pessoas. Então a gente imagina que alguém é sempre do lado de fora. Mas a palavra de Deus nos mostra nessa narrativa que existe inimigos dentro do nosso meio, que come na nossa mesa, que nos abraça, que diz que ora por nós, que está do nosso lado, mas é o nosso inimigo. E Miriam e Arão se mostraram contra Moisés, falando que ele pegou a mulher cuxita, que não era, né, do povo de Israel, não era do povo de Deus, para se casar. Mas no plano de fundo de Miriam existia algo que se chamava inveja. Porque ela disse que, por que o Senhor só fala por Moisés? Na verdade, o problema não era a mulher cuxita. Na verdade, era algo que já estava correndo lá dentro deles, Miriam e Arão, que era um sentimento chamado inveja. É necessário nós tomarmos cuidado para que, quando o nosso irmão crescer, ou espiritualmente, ou materialmente, não cresça e nem nasça essa raiz maligna dentro do nosso coração, que se chama inveja. Porque quando Deus está usando um irmão, muitas das vezes tem pessoas dentro da igreja, que são nossos irmãos espirituais, aí que fala, porque ele prega assim, porque Deus usa ele assim. Porque na verdade essa crítica tem um pano de fundo que se chama inveja. Não é só uma crítica, é uma crítica carregada de inveja. E a palavra de Deus nos diz que Moisés era um homem muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Sabe por que a palavra de Deus nos fala que Moisés era manso? Porque nós se revelamos, não é na rua, nós se revelamos, não é na igreja, mas a nossa característica espiritual se revela dentro da nossa casa. Porque o nosso posicionamento dentro da nossa casa é que vai revelar realmente quem somos nós. Porque quando a gente posa, né, para foto, a gente sempre procura o melhor ângulo, a gente sempre procura a melhor pose. Mas dentro da nossa casa não tem ângulo, não tem pose. Somos nós mesmos. É a nossa natureza, são as nossas características, são os nossos defeitos que aparecem dentro da nossa casa.
Foi isso que Deus quis trazer, né? Moisés era manso e Miriam e Arão invejosos, que se levantaram contra um homem que o próprio Deus escolheu. E o que eles falaram, né, um com o outro, reverberizou lá no céu, porque Deus ouviu. Deus ouviu. E quem se levanta contra mim, contra a tua vida, o céu tem ouvido. Deus tem ouvido porque Ele aqui nos justifica. Se Ele me escolheu, se Ele te escolheu, não tem inveja, não tem levante, não tem motinho. É o poder de Deus que vai sempre prevalecer sobre mim, sobre a tua vida, e vai mostrar para aqueles que querem questionar, porque quem quer é Deus. É Deus que levanta, é Deus que exalta, é Deus quem separa, é Deus que unge, é Deus que derrama o óleo da unção, é Deus que dá direcionamento, é Deus que dá sabedoria. É só Deus. E a gente não tem que ficar tão preocupado com o outro, com o que o outro acha, com a opinião alheia. Mas sim, se há uma aprovação de Deus sobre a nossa vida, se há um respaldo do céu sobre a nossa caminhada, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente vive dentro da nossa casa, daquilo das nossas escolhas, e se é de Deus, se Deus tem nos respaldado diante da vontade dele, quem é que vai reclamar com Deus? Quem é que vai questionar com o céu? Miriam foi questionar, Miriam foi levantar uma questão que não pertencia a ela, que não estava na alçada dela. Por que Deus só fala com Moisés? É porque quando Deus quer escolher alguém, está escolhido. Quando Deus quer alguém, Ele escolheu e acabou. A gente tem que aceitar a unção de Deus na vida do outro. E se a gente quer também aquela unção, vá buscar. Porque tudo que a gente quer da parte de Deus espiritualmente, se a gente buscar, a gente vai. Não, a gente quer mais unção para oração, vai buscar. Mais sabedoria na palavra, vai buscar. Se a gente quiser mais afinidade com Deus, vai buscar. É que muitas das vezes as pessoas estão no raso, e aí quem quer emergir, quem quer se aproximar, quem quer mergulhar, quem não quer ficar só na metade, é criticado, é invejado. Mas não se preocupe com isso, porque o mesmo Deus que, com mão forte, tirou Arão e Miriam de fora do arraial, puniu eles, que não tem como se levantar contra o ungido de Deus e sair ileso. É o próprio Deus quem vai agir por minha e pela tua vida. Então somente descansa. Não importa se é de dentro ou se é de fora que se levanta contra a tua vida. O importante é que existe um Deus todo-poderoso que ouve tudo. Não adianta falar no oculto, no profundo, no escondido, porque o céu ouve. Não adianta verbalizar aqui, porque é reverbalizado no céu e ele te respalda, te guarda, e o céu é o responsável pela tua chamada. Somente Deus que é responsável pela tua chamada. Então vai em frente, seja forte, corajoso, não temas, porque em todo instante o crente, o homem e a mulher de Deus é afrontado e invejado na sua caminhada.